Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo pra gente falar sobre essa vitória do Botafogo por 1-0. O Botafogo chegou aos 36 pontos na tabela, líder isolado. E nos últimos 6 jogos, o Botafogo tem 5 vitórias e 1 empate, sendo 4 vitórias seguidas. E olha, quem tem um pouco de boa vontade, quem não é aquele crítico. Claro, aqui no canal a gente critica muito também quando a gente vê necessário criticar algumas coisas, a gente pontua, a gente expressa as nossas opiniões aqui. Quando precisa criticar, a gente critica, a gente não abre mão de falar algumas verdades. Quando algo não está bom, a gente fala. Mas, meu amigo, quando a gente vê algumas coisas, a gente também precisa falar. Quando a gente percebe que hoje o Botafogo não é o mesmo Botafogo do ano passado, a gente precisa falar. Quando a gente percebe que o time esse ano, que o elenco esse ano é muito melhor que o ano passado, a gente percebe. E se a gente tiver um pouco mais de percepção e analisar como o Botafogo era no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado e comparar como é o Botafogo no primeiro turno desse campeonato, a gente vê que tem diferenças. Mesmo o Botafogo tendo menos pontos, nesse momento, naquela altura do primeiro turno, na 17ª rodada, o Botafogo tinha 40 pontos, 4 pontos a mais. Mesmo tendo menos pontos nessa temporada, o Botafogo ele tem uma postura diferente em campo. O Botafogo não é só um time reativo. O Botafogo é um time que procura a vitória durante o jogo inteiro. E tem mais qualidade. É um time mais maduro. É um time mais maduro. Então, se a gente percebe que hoje a gente tem mais confiança no time do Botafogo do que no ano passado, a gente tem que falar. E a gente vai falar ainda muito sobre isso aqui nesse canal, beleza? Então vamos ver aí como que está repercutindo essa vitória do Botafogo. Vou trazer aqui para vocês o que estão falando, né, da atuação do Botafogo e do momento do Botafogo. Com isso dito, vamos lá. Canelada! Hoje deu fogão, hein? Hoje o Botafogo jogou melhor que o Palmeiras. Também achei. Foi um ótimo jogo, excelente jogo, altíssimo nível. O Palmeiras teve chances de gols, mas o Botafogo também teve. E teve mais. Então, se a gente for pegar o que foi o jogo, as chances que ambos os times tiveram, e colocar como gols, né, seria 4-2 Botafogo, né? Porque o Botafogo teve muitas chances de gol claras. E o Palmeiras teve menos, mas também teve. Então o placar aí, se a gente for olhar em chances de gol, convertendo em gols, seria 4-2 Botafogo. Isso eu tô sendo generoso, porque o Botafogo criou muitas chances de gol. No estádio Newton Santos e teve uma vitória merecida, líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, hein? Botafogo, nesse momento, é o líder isolado do Brasileirão. A torcida do Botafogo tá lá colocando chamas lá no estádio Newton Santos, aqueles efeitos de fogo que sempre o estádio do Botafogo tem quando o Botafogo sai vencedor. Que partida dos dois goleiros, hein? Meu Deus do céu. O John do Botafogo tá agarrando, hein? Vem se provando aí muito como um dos seguro. Principais goleiros do futebol brasileiro. O Everton do Palmeiras, goleiro de seleção, também agarrou muito. E aí você vê o que é o destino. Adivinha quem fez o gol da vitória do Botafogo? O cara que perdeu aquele fatídico pênalti na virada heróica do Palmeiras contra o Botafogo. Aquela virada que foi um empurrão para a arrancada do Palmeiras rumo ao título brasileiro do ano passado. O Tiquinho tava precisando desse gol, então a gente espera que com esse gol ele volte, né, a ser aquele Tiquinho que foi uma boa parte do ano passado. E claro, cara, eu não vou chegar aqui e criticar o Tiquinho. É impressionante como eu frequento aí algumas, não todas, páginas, né, que fala de Botafogo. A principal página, o Fogão Net, eu também sempre tô entrando lá. Não tô fazendo propaganda aqui, cara. Só tô querendo dizer que ninguém me conhece. Eu também não conheço ninguém pessoalmente, nem quero.
Mas tem alguns lá, caixa alta, né? Que fala Tiquinho, chicletinho, mascarado, blá blá blá, aquela coisa toda, tem que sair, Botafogo perdeu o título por causa do Tiquinho, um monte de imbecilidade, né, que a gente vê. Eu, cara, apesar de eu ser muito crítico aqui, quando precisa ser crítico, eu sou aqui no canal, quem acompanha mais tempo sabe, mas eu sempre vou torcer, eu sempre vou querer que o jogador que está embaixo dê a volta por cima, que o jogador que está em baixa melhore, seja importante para o time, faça gols, dê assistências. Porque o time só tem a ganhar. É o Botafogo que ganha. Quando um jogador que está em baixa melhora, cresce, né? Faz gols, dá assistências, é importante para o time. É o Botafogo que ganha com isso. Eu torço pro Botafogo, não torço por jogador. Um jogo cheio de rivalidade. Lamentável a gente ver boneco da Leila, né? Uma boneca com a Leila, o rosto da Leila, pendurado, enforcado no viaduto do Rio de Janeiro. Tava também uma outra imagem, se eu não me engano, era do presidente da CBF, né? Era do presidente da CBF. No começo achavam que era do Abel, porque estava de longe, mas era do Edinaldo, presidente da CBF, também ali enforcado. É aquilo, a Leila falou tudo. Futebol é entretenimento e não violência. Mas dentro de campo, meu amigo, o que não faltou foi entretenimento pro torcedor. Um jogão, tá? Jogo bom, jogo com chances de gols para ambas as equipes. Botafogo jogou com coragem, Botafogo jogou como time grande que é, dentro da sua casa. Palmeiras teve chances também e a gente vai falar tudo sobre esse jogão. Flávio, você estava comentando a partida, né? E que jogo, Flávio? Jogo bom, aquele tipo de jogo que a gente sente falta, né? No Campeonato Brasileiro muitas vezes, aquele tipo de jogo que você gosta de assistir, chance para os dois lados, e o destino quis que o gol fosse do Tiquinho. Chegou a ter pichação no ano passado, de organizadas do Botafogo pro Tiquinho ir embora, depois daquele pênalti perdido, quando o Botafogo perdeu o título brasileiro, e aí hoje o Tiquinho faz o gol da vitória do Botafogo, Flávio Prado. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigo. Foi um belo jogo mesmo. Foi legal e até o fim a gente falava, o Palmeiras perde muito pouco. O Palmeiras é um time que sabe jogar na adversidade, ele vai atrás, ele já conseguiu vários resultados no final da partida. E hoje, até o último minuto, havia uma expectativa de uma reação do Palmeiras. Na verdade, nos últimos 15 minutos ele atacou muito, ele foi muito pro ataque, ele pressionou bastante. O John fez pelo menos 2 ou 3 defesas importantes nesse final de jogo. Mas o Botafogo, no total, Pilhado, nós tivemos alternâncias, né, de comando da partida, mas a maior parte do tempo o Botafogo esteve melhor. A primeira grande jogada do jogo foi do Palmeiras, foi um belo lance do Marcos Rocha, que o Flaco Lopes saiu na cara do gol, e aí o John fez a primeira grande defesa. Mas depois o Botafogo passou a dominar a partida, criar boas oportunidades, também teve uma bola, eu acho que foi o Júnior Santos que saiu na cara do Everton, ele fez uma defesa importante. Enfim, as duas equipes se arriscaram, as duas equipes tiveram oportunidade de correram riscos e acho que a vitória do Botafogo acabou sendo merecida. O Botafogo vai garantindo aí praticamente o bicampeonato do primeiro turno. Mas bicampeonato do primeiro turno não adianta de nada. Eu estou dando uma informação. Mas bicampeão vai ser bicampeão. Pô, tá de sacanagem, cara. De nada. Pô, cala a boca, cara. Tava indo muito bem até agora, né? Depois do ano passado, meio título. Fala uma asneira, você é ridículo. Mas é prazeroso, né? Claro que é. Pro torcedor do Botafogo ver que o Botafogo não sentiu o golpe, né? Porque o Botafogo já é o líder de novo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem reforço chegando, é bom deixar isso claro. Tem o Almada. Pô, jogador jovem da seleção argentina, campeão do mundo, mas chega depois das Olimpíadas. Palhaçada, hein? Palhaçada. A fortuna empresta pra Olimpíada. Pô. Jogar Olimpíada. Pra Campeonato de Educação Física. Vai passear, pô. Eu concordo. Vai te catar. Eu concordo. Hoje já jogou, o Igor Jesus já jogou. E jogou bem, ele entrou criando problema, quase fez um gol. O Alan já tá no banco. O Alan tava no banco, o Igor também tava no banco. Ele entrou no transcorrer da partida. Então, nesse momento, você tem Botafogo com 36 pontos. Palmeiras com 33, Flamengo com 31 e São Paulo com 30 são ali os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Agora, Fausto, falando sobre esse Palmeiras, né? Que o Palmeiras vem pro estádio Newton Santos e faz um bom jogo.
É aquilo também, não é onde Palmeiras jogou mal. Palmeiras jogou bem. Palmeiras teve chances de gol. O John agarrou muito, assim como o Everton. Só que o Botafogo distancia. Será que esse Botafogo amadureceu? Ou será que, de novo, esse Botafogo pode chegar na liderança e começar a sentir uma pressão que o Palmeiras hoje não sente? Ô, Pilhado, boa noite pra você. Pilhado, primeira coisa, nós estamos falando de um Botafogo que há alguns anos atrás, eu estava falando justamente isso com o Bruno durante a transmissão do São Paulo, alguns anos atrás o Botafogo estava em Série B. O Botafogo entrava em Campeonato Brasileiro para lutar contra rebaixamento. O Botafogo era time realmente para lutar contra rebaixamento. O torcedor aguentava mais, viu? O Botafogo tem história, tem camisa, tem tradição, tem tudo isso. Mas passou anos e anos e anos sem nenhuma perspectiva de conquistar grandes títulos. Né? A gente brincou aí, o Botafogo ganhou o primeiro turno. Infelizmente é foi verdade. campeão no ano passado. Provavelmente vai ganhar esse ano aqui também. Mas tropeçou, né? Muita gente, cavalo paraguaio ano passado. Mas o Botafogo já começa a mudar de patamar. E isso a gente tem que enxergar, né? Botafogo hoje é um time que vai brigar por título. Botafogo é um time que certamente vai estar na Libertadores do ano que vem, né? A gente tem que começar a olhar com os outros olhos pro Botafogo, né? Essa é a realidade. E o Palmeiras como disse o Flávio, é um time muito difícil de ser batido, é um time bem pragmático. E outra coisa, né, Flávio? O Palmeiras hoje teve experiências altamente positivas, hein? A entrada do Maurício, a entrada do Felipe Anderson, né? Do Felipe Anderson e pelo que eu acompanhei da transmissão e estava vendo, o Felipe Anderson entrou muito bem no time do Palmeiras, isso é ótimo para o Abel como opção. O campeonato está longe de acabar. O campeonato vai ser extremamente disputado. Agora, essa vantagem é uma vantagem considerável. Eu estava olhando na tabela aí, mesmo o Flamengo com um jogo a menos, o Flamengo pode chegar a 34, ficar 2 pontos ainda no Botafogo, né? 2 pontos é uma vantagem legal do Botafogo. Então eu acho que assim, existe a brincadeira, Pilhado. Porque o Botafogo cavalou para... Só que se a gente voltar 3, 4 anos atrás... Que ano que foi, Bruno? O Botafogo na Série B, 2021 a última vez. É recente. É recente. E aí você vê uma virada de jogo do Botafogo surpreendente. Óbvio. Dinheiro resolve a parada? Resolve. Mas uma péssima administração pode acabar. Com o cara aplicando dinheiro lá, pode não dar em nada. Eu tô vendo no Botafogo uma coisa organizada, algo que pode fazer com que o Botafogo volte, sim, a conquistar grandes títulos. Só não vê quem não quer e quem é tendencioso, a gente vai ter né? que falar já dos goleiros, hein? Porque que jogo dos 2 goleiros. O John do Botafogo acaba sendo o herói do jogo. Por quê? Porque saiu vencedor, mas se o Palmeiras sai vencedor, o herói seria o Everton. Porque eles fizeram grandes defesas no jogo. Grandes defesas. Tanto o Everton quanto o John fizeram defesaças e o Everton todo mundo já conhece. Agora, o John vem se firmando como um dos grandes goleiros aí do futebol brasileiro, hein? Já fez grandes atuações. Sim, né? é um moleque que botou o Gatito no banco. O Gatito é um bom goleiro ali do Botafogo e o John botou o Gatito no banco. O Everton e John foram os destaques. Agora, Bruno Prado, eu já tô vendo, eu costumo dizer que se eu sou palmeirense, eu nunca questionaria o Abel Ferreira, né? Nunca, porque o Abel sabe o que ele faz. Eu acho que... Bom, pessoal, o Pilhado ele falou do John e realmente é verdade. O John tem agarrado absurdamente bem. Mas a gente precisa falar também da zaga do Botafogo, né? O que a dupla de zaga, Alexander Barbosa e Bastos, jogaram foi algo assim absurdo também. Os caras, cruzamento pelo alto, eu não me lembro de nenhum jogador do Palmeiras ter ganho no alto alguma jogada aérea, porque o Palmeiras fez muito cruzamento, né? Muito lançamento na área. E o Bastos e Alexander Barbosa estavam lá cortando todos, né? E por baixo também o Estevão, né? Grande revelação do futebol brasileiro. Realmente é um bom jogador. Conseguiu nada. A impressão que eu tive é que ele ficou até com medo do Alexander Barbosa, né? Alexander Barbosa, mais um bom jogo. Não é o primeiro jogo que
que ele joga muito bem, assustou ali, né, no início, com o cartão amarelo logo no início, mas ele manteve a cabeça no lugar, teve cuidado para não tomar o segundo. Claro, teve um lance ali, que eu estou tentando me lembrar agora, foi o lance de um braço, né, no rosto do jogador do Palmeiras, que ele correu o risco de tomar o segundo amarelo. Ele não foi cuidadoso naquele lance. Ainda bem que o Daronco não enxergou esse lance como lance para cartão amarelo, que foi um lance interpretativo, né? Que ele já tinha o primeiro. Então, nesse lance ele deu mole, mas tirando isso, cara, foi soberano. A maioria das coisas que foram faladas ali, eu gostei muito desse debate, tirando algumas coisas que o comentarista ele falou que eu esqueci o nome dele, debochando, né? Botafogo pode ser o virtual campeão do primeiro turno. Aquela palhaçada, né? Mas foi um bom debate. Então, deixa a sua opinião aí sobre isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, deixa o like, beleza? É isso. Um abraço. Fui.